gente tem que levar em conta de qual bem se está falando, não é? Porque o bem que a gente faz pelo prazer de fazer. Porque as oportunidades se apresentam quando você pode aproveitar uma oportunidade para beneficiar alguém. Isso é um prazer tão grande que nem parece um bem. É natural. E isso você vê muito na periferia. Você olha para o mundo e não vê esse bem sendo feito com frequência, você vê exceções sendo apresentadas, até às vezes cenicamente, porque é da natureza do sistema social. Mas quando você está lá embaixo, você vê que esse bem natural ele é praticado cotidianamente, com muita frequência. De eu chegar com a minha mochila para dormir numa calçada e ter um mendigo ali dormindo, e ele percebe que eu estou chegando para encostar com a roupa do corpo, eu boto a mochila, deito, espero o dia amanhecer, no dia seguinte eu sigo viagem. Aí o cara percebe e tira um papelão debaixo dele, que ele tem 2, e estende para mim. Ele não está sentindo que está fazendo um bem. Ele viu que chegou um cara que não tem um papelão, ele está em cima de 2, ele pegou um naturalmente e me deu. Isso, na visão de hoje da sociedade, é um bem. Mas, na visão real, isso é automático. Isso não é uma virtude. É como a solidariedade, é uma ferramenta de sobrevivência. São ferramentas de convivência. Que quando a gente usa as oportunidades para produzir, a gente cria uma frequência de vibração para a gente mesmo, que vai sintonizar as coisas da vida, os acontecimentos, os encontros, o meio social que a gente vai viver, o meio humano, né? Quando a gente fala meio social, parece que a gente está falando de patamar de dinheiro. Mas não, o nível das pessoas com quem você vai tratar vai depender da sua frequência pessoal. E essa frequência é construída com seus atos, com seus sentimentos, os que você alimenta. Então, se você produz bons sentimentos, você não sente raiva, você entende as pessoas que agridem, você entende a agressividade alheia, você não leva em conta, você não se sente atingido, você pratica o bem naturalmente, não porque você quer ser bom, não para as pessoas pensarem que você é bom, mas porque você gosta. Pelo simples fato de que você gosta. E que te desagrada o fato de saber que uma atitude sua prejudicou alguém. Você não, é um desprazer saber uma coisa dessa. Se alguém me parar na rua e falar, você me prejudicou, eu quero saber como. Porque se eu prejudiquei de verdade, eu não percebi. E eu quero resgatar aquilo de alguma maneira, compensar aquilo de alguma maneira. Só porque não me agrada. Eu acho que isso é evolução espiritual. Quando eu saí da faculdade, naquele ponto que as pessoas falam que eu saí do sistema, né? É uma ilusão, você não sai do sistema. Você muda de posição diante do sistema, né? Então, eu mudei de posição diante do sistema e eu saí desconfiado com tudo, porque eu senti que a sociedade estava me enganando, estava me apontando um caminho para a realização pessoal, humana, que só de olhar eu já me frustrava. Então, é mentira isso. As religiões me acusando de pecador porque eu desrespeitei pai e mãe. Então, eu fiquei muito desconfiado e tendendo ao ateísmo. Eu não abracei o ateísmo porque alguma coisa em mim dizia que o ateísmo é muito arrogante. Assim como a religiosidade extrema é muito arrogante. É tão arrogante você explicar esse universo desconhecido, porque o ser humano é muito pequeno para compreender todo o universo das coisas, das realidades. Então, você explicar detalhadamente como é que você acaba criando um Deus pai, um Deus macho. Ele legitima o machismo. Eu não posso crer num ser supremo masculino. Né? Porque, afinal de contas, se tem macho e fêmea, é para exercício de procriação. É coisa para bicho. Nós somos bichos, a gente precisa procriar. Uma divindade é alguma coisa que deve estar acima disso. Se a gente não pode conceber, é preciso ter a humildade de que a gente não tem alcance para conceber. E é preciso exercer a espiritualidade. Eu saí muito desconfiado com tudo. E um dia, eu estava viajando, eu parei numa ruína. E nessa ruína eu estava pensando o que eu ia fazer, porque eu tinha perdido todas as minhas ferramentas em Itabuna para o Rapa, né? O Rapa é um acontecimento frequente na vida de artista de rua. E cheguei em Salvador sem ferramentas, pensando o que eu ia fazer, sentado no muro de uma ruína. E automaticamente, passando o meu pé no chão, eu fui circundando um papel que estava enterrado. Sem ter consciência disso. De repente eu olhei e falei, peraí, isso aqui é um livro. Aí eu desenterrei, era o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E estava aberto numa página que explicava para mim uma coisa que me empurrava para o ateísmo. Era um monte de criança que eu via, onde eu estava vivendo, nas periferias, na miséria, na beira da estrada, nos puteiros, beira de posto. As crianças que nasciam aleijadas, as crianças que nasciam cegas,
Sabe? Isso me fazia questionar, mas por que isso? A figura nem existiu ainda, por que nasce desse jeito? Isso não pode ter um Deus fazendo isso. E eu comecei a ler o Livro dos Espíritos nessa parte, onde explicava o resgate de vidas passadas, que nada acontecia por acaso, sabe? Que tudo tinha suas consequências, que era uma interligação de causa e consequência permanente. E aí me encantei muito com o kardecismo. Mas foi a partir da leitura. Foi igual ao marxismo. Quando eu li alguma coisa, eu falei, caraca, o cara está enxergando a realidade, mas aí eu fui conhecer os marxistas. A mesma coisa, eu li o Livro dos Espíritos, fui conhecer os espíritas. Não dá. Não dá, porque a vaidade é muito grande. O sentimento de superioridade é uma coisa que eu sinto de longe. E pessoas que se sentem superiores eu me mantenho distante. Porque eu não sou superior, eu posso atrapalhar a superioridade delas. Eu fico longe delas, entendeu? Porque eu me reconheço grosseiro como o meu planeta, como o meu mundo, como tudo. Eu sou capaz de todas as barbaridades que eu condeno. Depende só das circunstâncias. Eu já saí atrás de um cara com um facão querendo capar ele, porque eu me vi com motivo suficiente para isso. Por sorte, ele correu mais do que eu. Ele estava quase estuprando uma filha minha. Quer dizer, a gente vive num mundo muito grosseiro e a gente tem essas coisas na gente. Embora muitas vezes a vida que a gente leve não provoque esses sentimentos na gente, essas capacidades. Mas quando você vive na vida braba, você percebe que em alguns momentos você pode se tornar brabo também. Apesar de toda a consciência que você tem, apesar de toda a espiritualidade que você tem. E aí eu comecei a perceber a espiritualidade para além das religiões, sem explicação. Eu só sinto, eu não entendo, eu não quero entender. Quando eu puder entender, eu vou entender. Mas isso não vai ser por agora. Por agora eu tenho que tratar dos meus sentimentos, do convívio cotidiano, que é aí que eu estou evoluindo. O meu apego, o meu desapego, a minha raiva, a minha compreensão, a minha amorosidade, a minha agressividade. Tudo isso é a minha espiritualidade, meus desejos, né, meus objetivos de vida. Tudo isso, meu caráter, isso forma a minha espiritualidade. Não é uma forma religiosa de ver. Porque, para mim, a religião explica o inexplicável, concebe o inconcebível e impõe sob ameaça até. Ou você acredita, você está lascado. Sabe? Eu não posso crer nisso. Né? Então, eu percebo a espiritualidade de uma pessoa na conduta dela, na forma que ela trata as pessoas, nos sentimentos que ela emana. É uma pessoa amorosa, tem senso de justiça, é compreensiva, serena, trata todo mundo bem, divide as coisas, tem autoespiritualidade. Se tem religião, não tem religião, não me importa. Pode ser ateia, pode ser candomblessista, pode ser católica, pode ser o que for. É uma pessoa de autoespiritualidade. Agora, você vê uma pessoa agressiva, cheia de verdades, cobrando posturas, criando problema, julgando as pessoas, falando em nome de Deus. É uma pessoa de baixa espiritualidade, está na infância espiritual. Não importa o que ela acredite. Né? A conduta fala da espiritualidade. E as pessoas ainda vão descobrir que beneficiar outras pessoas faz mais bem para elas que beneficiam do que para as pessoas propriamente beneficiadas. Faz um bem espiritual. Enriquece a gente de uma riqueza que não acaba, que a gente leva da vida. Uma riqueza que a gente pode distribuir, que não diminui, só aumenta. É uma riqueza abstrata, é uma riqueza espiritual. E isso ainda está por ser percebido, mas já tem muita gente percebendo sem raciocinar. Você vê na conduta, pessoas até iletradas, mas que têm aquele sentimento elevado de solidariedade, você sente no olhar, aquela bondade, aquela ausência de egoísmo, sabe? Aquela sabedoria profunda de vida, independente de crença. Nós somos todos espirituais, admitindo isso ou não, tendo qualquer linha. O que importa nesse caminho é a conduta que a gente... É a vida prática. A espiritualidade está dentro da matéria. Então, é na matéria que a gente tem que evoluir, não é no templo. Não é puxando um saco de um Deus imaginário e macho. Uma vez eu fiz uma palestra numa casa feminista, lá em Curitiba. E quando eu ia encerrando a palestra, falei mais de 2 horas, eu falo pra caramba. E as meninas falam assim, não, peraí, que nós temos uma pergunta. Na sua opinião, um dia o machismo vai acabar? Eu não tinha pensado nisso, não planejo palestra, eu vou falando o que vem na cabeça. E eu respondi de bate-pronto. Nessas horas eu acho que eu estou inspirado, sabe? Falei, enquanto Deus for pai, não, o machismo vai vigorar.